Olá pessoal, você já ficou em dúvida se deveria orar por alguém ou por um povo, um determinado país, conforme o grau de maldade que você via neles? Vejamos o que podemos extrair da palavra de Deus, conforme está escrito lá no livro de Jeremias, no capítulo 7, versículo 16. Deus falava com Jeremias da seguinte maneira: portanto, não ores por este povo, nem levantes clamor nem oração por eles, nem faças intercessão a mim, pois eu não ouvirei. Ora, veja que Deus estava dando uma orientação para o profeta Jeremias a respeito do povo de Judá. Vamos analisar o seguinte: se nós abrirmos a Bíblia para ler um determinado versículo na página que cai, nós lemos e tomamos as medidas em cima daquilo que acabamos de ler, um versículo apenas. Isto é um risco muito grande, porque nós devemos não nos basear somente no versículo, mas tudo que envolve aquela mensagem, o contexto todo, para que a gente não venha a tomar decisões e ter entendimento diferente daquilo que a palavra de Deus está querendo dizer. Como neste caso que Deus estava dando uma ordem para o profeta Jeremias, estava instruindo ele: não faças isso, não ores. Tudo isso envolve uma situação passada, porque este povo obstinado lá de Judá tinha atingido um grau de intolerância diante de Deus. Como nós podemos ver lá no mesmo livro de Jeremias, no capítulo 6, versículos 16 e 17, aconteceu o seguinte: assim diz o Senhor, permanecei-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, onde está o bom caminho, e andai nele, e encontrareis repouso para as vossas almas. Mas eles disseram: nós não andaremos neles. E no versículo 17 assim: também eu coloquei vigia sobre vós, dizendo: escutai-o ao som das trombetas. Porém eles disseram: nós não escutaremos. Ora, esse caminho a que estava se referindo essas duas mensagens, esses dois versículos, eram as leis que Moisés tinha deixado para o povo. E eles estavam se rebelando, dizendo que não ouviriam e que não seguiriam. Nós lemos apenas 2 versículos, mas tem todo um período de atuação deste povo contrário à orientação de Deus. Então, este povo, quando Deus falou para Jeremias para não orar por eles, a nação já tinha passado do ponto do qual não havia mais retorno. Deus, por isso, não ouviria mais as orações que Jeremias pudesse vir a fazer. Eles já tinham ultrapassado todos os limites. Por isso, quando a gente vê um versículo, a gente precisa entender o contexto dele, para ter um bom entendimento. Esta situação, se devemos ou não orar por alguém, nos faz lembrar o que Jesus falou, uma oração dele também. Ele é sempre um exemplo para nós, né? Lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 42, quando Jesus estava prestes a ser preso, ser julgado e ser crucificado, ele teve uma visão de todo o sofrimento que ele passaria. E ele fez uma oração a Deus Pai. Ele disse o seguinte: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Veja que Jesus nos dá o exemplo de como devemos muitas vezes orar a Deus. Nós temos o nosso sentimento, o nosso pedido que fazemos a Deus, porém sempre coloquemos que se faça a vontade de Deus. Assim como Jesus estava querendo fazer a vontade de Deus acima do sofrimento que ele imaginava que iria passar e realmente passou. Assim também vemos para aquele povo que estava sendo rebelde diante de Deus, Deus iria dar o tratamento adequado. Portanto, se você ficar em dúvida do que deve orar, de como deve orar, entregue nas mãos de Deus. Se você tem alguém que está te importunando ou pessoas que te perturbam, ore a Deus no sentido de que Deus tome essa causa nas mãos dele. Porque muitas vezes você fica em dúvida se vai orar em favor da pessoa ou diante de uma situação. Porém, entregando sempre nas mãos de Deus, estaremos agindo de acordo com Jesus também nos orientou na sua oração. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outras pessoas também. Se for possível, inscreva-se no canal para receber outras mensagens. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.